Bem-vindos ao Café e Vademecum. No nosso 9º episódio, vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais importantes do direito constitucional, os direitos políticos. É um assunto que está na base de tudo, né? Da organização do Estado, da nossa participação como cidadãos e, claro, para quem estuda para concursos jurídicos, é matéria certa na prova. Com certeza. E o nosso objetivo hoje é ir além da simples memorização de regras. Vamos tentar entender a lógica por trás dos mecanismos que definem quem pode votar e quem pode ser votado no Brasil. É como abrir o capô da nossa democracia para ver como o motor funciona, sabe? Sempre com foco na precisão técnica que as bancas examinadoras exigem. Gosto dessa analogia. Então, vamos começar pelo começo. Para participar do jogo político, primeiro você precisa ter o direito de entrar em campo. O que a Constituição estabelece como a base dessa participação, os chamados direitos políticos positivos. Olha, o ponto de partida é o conceito de cidadania. No direito, em sentido estrito, ser cidadão significa ter direitos políticos. E o direito mais fundamental que decorre daí é o sufrágio, que é o direito de participar do processo eleitoral. O artigo 14 da Constituição divide esse direito em duas grandes frentes, né? A capacidade de votar, que a gente chama de capacidade eleitoral ativa, e a capacidade de ser votado, a capacidade eleitoral passiva. Certo. Capacidade ativa é o direito de ir lá na urna e escolher. Como isso se estrutura na prática? Isso se chama alistabilidade. Para votar, você precisa primeiro se alistar, tirar o título de eleitor. A Constituição diz que esse alistamento é obrigatório para quem tem mais de 18 e menos de 70 anos. Mas ela também abre a porta para participação voluntária. E quem são esses voluntários? São os casos de alistamento facultativo, os maiores de 70 anos, os jovens de 16 e 17 anos e também os analfabetos. É uma escolha deles participar ou não. Espera um pouco. O caso do analfabeto sempre me pareceu curioso. Ele pode votar, mas não pode ser votado? Qual é a lógica constitucional por trás dessa distinção? Parece um pouco contraditório à primeira vista. Essa é uma das grandes controvérsias históricas da nossa Constituição. A justificativa que a doutrina apresenta é que o ato de votar é um exercício de escolha pessoal, que pode ser feito com base em diversas fontes, não só leitura, sabe? Já o exercício de um mandato eletivo exige a capacidade de ler e escrever para analisar projetos de lei, documentos, orçamentos. A Constituição fez essa ponderação, garantiu o direito de escolher, mas impôs uma restrição para ser escolhido. E na outra ponta, temos os inalistáveis, aqueles que não podem nem se alistar e, portanto, não podem votar, que são os estrangeiros, e os conscritos, que são os jovens prestando o serviço militar obrigatório. Entendido. Vimos como votar. Mas e para ter o nome na urna? Quais são as condições para ser votado, a tal capacidade eleitoral passiva? Aqui, a Constituição apresenta um checklist, e todas as condições precisam ser cumpridas. São as chamadas condições de elegibilidade. A gente pode agrupar para facilitar. Primeiro, os requisitos pessoais básicos. Ter a nacionalidade brasileira, e vale lembrar que os cargos de presidente e vice-presidente são exclusivos para brasileiros natos, e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ok, nacionalidade e estar em dia com a justiça. O que mais? Depois vem os requisitos formais. O alistamento eleitoral, que prova que você é cidadão. O domicílio eleitoral na circunscrição onde você quer concorrer, ou seja, morar eleitoralmente na cidade ou estado. E a filiação partidária. E aqui vem um ponto fundamental. No Brasil, não existe candidatura independente ou avulsa. Para ter seu nome na urna, você precisa obrigatoriamente ser filiado a um partido político. É uma regra do nosso sistema. E por último, mas não menos importante, a idade, que é um prato cheio para pegadinha de prova. Exatamente. É uma verdadeira escada de responsabilidade. Existe uma lógica por trás dessa diferença de idades. O que se espera de um senador de 35 anos que não se espera de um vereador de 18. Boa pergunta. Imagino que seja uma questão de maturidade. Exato. A ideia é a presunção de maturidade e experiência. Para os cargos mais altos do Executivo, como presidente com 35 anos e governador com 30, e do Legislativo Federal, como senador, também 35 anos,
que lidam com decisões de impacto nacional, a Constituição exige uma bagagem de vida maior. Já para o cargo de vereador com 18 anos, que é a porta de entrada da política, a ideia é incentivar a participação dos mais jovens. No meio do caminho, com 21 anos, temos deputados, prefeitos e juízes de paz. E tem um detalhe técnico sobre quando essa idade precisa ser comprovada que sempre cai em concurso, não é? Tem, e é uma armadilha clássica. A regra geral é que a idade mínima tem que ser comprovada na data da posse. Mas a lei criou uma exceção específica para o cargo de vereador. Para ser vereador, os 18 anos precisam estar completos já no momento do registro da candidatura. É uma particularidade que os examinadores adoram cobrar para testar a atenção do candidato. Ok, vamos falar do voto em si. Todo mundo sabe que é secreto, que a gente vai lá na urna e ninguém vê em quem votamos. Mas no direito, os conceitos são sempre mais profundos. O que a Constituição quer dizer quando fala que o voto é direto, secreto, universal e periódico? São quase como os superpoderes do nosso voto, não é? Anos do mandato. Nesse caso, quem elege é o Congresso Nacional. E o sigilo? A característica mais famosa. O voto é secreto para proteger o eleitor de qualquer tipo de coação ou pressão, garantindo sua total liberdade de escolha. E o STF leva isso tão a sério que barrou recentemente uma proposta de imprimir o voto. A Corte entendeu que qualquer mecanismo que pudesse, em tese, quebrar o sigilo era um risco grande demais para essa garantia fundamental. E os outros dois? Universal e periódico. Universal significa que o direito de voto é estendido a todos os brasileiros, com requisitos mínimos e razoáveis. É o oposto dos sistemas antigos, né? Como o voto censitário, que exigia renda, ou o capacitário, que exigia instrução. E periódico é a garantia de que teremos eleições em intervalos de tempo definidos. Isso assegura a alternância de poder, um dos pilares da República. Ok, então vimos todo o caminho para conseguir participar da vida política, seja votando ou se candidatando. Mas a Constituição também estabelece uma série de barreiras, de impedimentos, certo? É como um jogo onde não basta saber as regras para vencer. Você também precisa conhecer as faltas que te tiram do campo. Perfeita analogia. Esses são os direitos políticos negativos materializados nas inelegibilidades. Elas são os impedimentos à capacidade eleitoral passiva. E elas se dividem em duas grandes categorias, as absolutas e as relativas. Absolutas soa bem mais grave. E são: a inelegibilidade absoluta impede a candidatura a qualquer cargo. É uma barreira total. A Constituição só prevê 3 casos, que são muito fáceis de memorizar. Os inalistáveis, que já vimos, né? Estrangeiros e conscritos. E os analfabetos. São só esses 3. E as relativas? Imagino que sejam mais complexas. Sim, porque elas se aplicam a determinados cargos ou por um determinado tempo e podem estar previstas tanto na Constituição quanto em lei complementar, como a famosa Lei da Ficha Limpa. A primeira e mais conhecida é a da reeleição. Chefes do executivo, presidente, governadores e prefeitos só podem ter um mandato subsequente. É a regra anti-perpetuação no poder. E aí que surge aquela figura folclórica, o prefeito itinerante. Adorei o nome. Exatamente. O prefeito itinerante ou prefeito profissional é a tentativa de fraude a essa regra. O político que não pode mais se reeleger em seu município tenta se candidatar no município vizinho para emendar um terceiro mandato de fato. A Justiça Eleitoral está de olho nisso para impedir essa manobra. Além da reeleição, temos a desincompatibilização, outro termo que parece complicado. Mas a ideia é simples. Se um chefe do executivo, no meio do seu mandato, decide concorrer a um outro cargo, um cargo diferente, ele precisa renunciar 6 meses antes da eleição. É para evitar que ele use a máquina pública, o poder do cargo atual, para impulsionar a nova candidatura. É uma questão de igualdade na disputa. Certo. E agora, a que talvez seja a mais cheia de detalhes. A inelegibilidade por parentesco, a chamada inelegibilidade reflexa. Essa exige atenção. A regra, prevista lá no artigo 14, parágrafo 7º, diz o seguinte: no território de jurisdição do chefe do executivo,
Seu cônjuge e seus parentes, consanguíneos ou afins até o segundo grau, são inelegíveis. O segredo aqui é o território de jurisdição. Se o presidente tem um parente querendo se candidatar, a barreira é no país inteiro. Se for o governador, no estado. Se for o prefeito, no município. E o TSE já consolidou que isso vale para a união estável, inclusive a uma afetiva. Mas existem saídas para essa regra, exceções importantes, certo? Sim, a própria Constituição traz uma. A regra não se aplica se o parente já for titular de um mandato eletivo e estiver concorrendo à sua própria reeleição. A outra discussão é sobre o divórcio. Para evitar fraudes, o STF criou a súmula vinculante 18, que diz que o divórcio durante o mandato não afasta a inelegibilidade. O famoso divórcio para fins eleitorais não cola. Mas e se o titular do cargo morrer? A inelegibilidade do parente continua? Ótima pergunta. E o STF teve que responder. Num caso famoso, o RE 758461, o Supremo relativizou a própria súmula e decidiu que, em caso de morte do titular, a causa da inelegibilidade desaparece. Portanto, o cônjuge que ficou viúvo ou a viúva pode sim se candidatar. Faz sentido. Para fechar esse bloco, qual a regra para os militares? O artigo 14, parágrafo 8º, traz duas situações. Se o militar tem menos de 10 anos de serviço, ele precisa se afastar definitivamente da atividade para se candidatar. É uma escolha sem volta. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele é agregado, ou seja, fica temporariamente afastado durante a campanha. Se for eleito, aí sim, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade, a reserva. Ok, saímos das ineligibilidades. Mas um cidadão pode perder seus direitos políticos de forma definitiva? O primeiro ponto a fixar é que a Constituição proíbe a cassação de direitos políticos, que seria uma punição arbitrária. O que ela permite, em hipóteses bem específicas, é a perda ou a suspensão. A diferença técnica é que a perda tem prazo indeterminado, enquanto a suspensão tem um prazo definido. E qual seria a única hipótese de perda a mais grave? A doutrina e a jurisprudência são unânimes. A única hipótese de perda é o cancelamento da naturalização por uma sentença judicial que não cabe mais recurso. Se a pessoa deixa de ser brasileira, ela perde a base para ter direitos políticos aqui. Todas as outras hipóteses do artigo 15 são de suspensão. E quais são esses casos de suspensão temporária? São 4. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, a recusa em cumprir uma obrigação imposta a todos, como o serviço militar, ou uma prestação alternativa, e a condenação por improbidade administrativa. E sobre a condenação criminal, o STF já definiu no RS 6182 que a suspensão é uma consequência automática, mesmo que a pena de prisão seja trocada por uma restritiva de direitos, como prestação de serviços à comunidade. Entendido. Para amarrar tudo, vamos passar por 3 temas que orbitam esse assunto e são muito importantes. Começando pelos partidos políticos. Os partidos são centrais no nosso sistema. A Constituição lhes dá autonomia, mas exige contrapartidas, como ter caráter nacional e não receber recursos de fontes estrangeiras. Hoje temos a chamada cláusula de barreira, que exige um desempenho eleitoral mínimo para que o partido tenha acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. E, claro, vale sempre lembrar a decisão do STF na ADI 4650, que proibiu o financiamento de campanhas por empresas, permitindo apenas doações de pessoas físicas. Outro ponto é uma ação específica, a AM, Ação de Impugnação de Mandato Eleitoral. O que é preciso saber sobre ela? Um diploma ou mandato em casos graves de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude na eleição. O detalhe crucial é o prazo. Ela tem um prazo de validade curtíssimo e fatal, 15 dias contados da diplomação. Se a ação não for proposta nesse período, o direito de questionar a eleição por esses motivos simplesmente morre. No jargão jurídico, chamamos isso de prazo decadencial. E por último, um princípio que funciona como um escudo para as regras do jogo. O princípio da anualidade eleitoral. Exato. O artigo 16 da Constituição diz que a lei que muda o processo eleitoral
não vale para a eleição que acontecer em menos de um ano da sua vigência. É uma garantia de segurança jurídica para que não se mudem as regras do jogo com a bola rolando para beneficiar alguém. Um exemplo famoso foi a lei da ficha limpa. O STF entendeu que ela podia ser aplicada na eleição daquele mesmo ano porque ela tratava de condições de elegibilidade, ou seja, uma regra sobre o jogador e não sobre o processo eleitoral em si, as regras do jogo. Ufa, foi uma análise bem completa. Passamos pelos direitos de participar, pelos impedimentos, pelas formas de perda e suspensão e ainda vemos os instrumentos que protegem a lisura do processo. Um mapa completo dos direitos políticos. Exatamente. E para quem estuda para concursos, dominar as diferenças finas entre alistabilidade e elegibilidade, entre inelegibilidade absoluta e relativa, e ter na ponta da língua os prazos e a jurisprudência que mencionamos, como da AIME ou a da morte do cônjuge, é o que faz a diferença entre acertar ou errar uma questão decisiva. Perfeito. E para deixar o nosso ouvinte pensando, qual seria a reflexão final? O material que usamos de base aponta para uma atualização legislativa muito relevante, a Emenda Constitucional 133 de 2024. Ela torna obrigatória a destinação de 30% dos recursos de campanha para candidaturas de mulheres e, dentro desse valor, uma distribuição proporcional para candidaturas de pessoas negras. A reflexão que fica é: de que maneira essas ações afirmativas no financiamento eleitoral dialogam com o princípio da isonomia entre os candidatos? E qual o impacto que podemos esperar na representação política de grupos que historicamente sempre estiveram subrepresentados no poder? Uma questão fundamental para o futuro da nossa democracia. E com essa provocação, encerramos mais um Café e Vademecum. Agradecemos a companhia e até a próxima.